Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. A janela de transferências está aberta e a gente está na expectativa do Vasco anunciar contratações, né, para essa sequência de temporada, para registrar também seus jogadores no bid, como por exemplo Serginho, Maicon, que já foram anunciados, né, mas ainda não foram registrados no bid da CBF para ter condição de jogo. Enfim, vamos falar aqui sobre as possíveis contratações, informação aqui sobre jogador que o Vasco realizou proposta, enfim, vamos dar aquela atualizada. Vamos falar também de matemática, né? Já estamos aí fazendo as contas de probabilidades de risco de rebaixamento e etc e tal. Vamos escutar aqui também Lédio Carmona, que detonou o futebol do Vasco da Gama, detonou, né, quem está à frente da Vasco da Gama SAF e colocou o Gigante da Colina nessa situação que é constrangedora, para dizer o mínimo. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando aí da busca por um novo treinador, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu esperava que, no mínimo, que o Vasco no dia de hoje definisse, né, o seu novo treinador, porque a janela de transferências abriu. O Vasco precisa buscar reforços. Como você busca reforço se você não tem um treinador ali para indicar esse jogador, para pedir um jogador, para falar que tipo de jogador ele precisa, o que ele pensa do elenco, etc e tal. O Vasco ainda não tem esse treinador definido, né? Então, assim, o que a gente esperava era que com a abertura da janela, né, o Vasco buscasse o seu novo treinador. Mas até o momento, nada. O Vasco segue aí na busca pelo seu novo treinador, mas a gente não tem nenhuma informação sobre proposta que o Vasco fez, sobre alguém que o Vasco sondou. Tá tudo do mesmo jeito. Parece que o Vasco está sempre empurrando com a barriga, né? Tá sempre empurrando as coisas ali com a barriga, e eu não duvido nada que a gente vá com o William Batista também para o jogo contra o Cruzeiro. Eu não duvido nada que dentro da cabecinha pequena de quem gera o futebol do Vasco, que ele não esteja pensando em efetivar o William Batista, né? O desejo talvez seja efetivar o William Batista. E aí, quem sabe, uma vitória contra o Cruzeiro, vamos lá, vamos efetivar o William Batista. Porque com o Barbieri foi assim. Com o Barbieri já estava demitido, né? Ninguém queria mais o Barbieri no Vasco. Todo mundo sabia que uma hora ia cair, mas eles ficavam, não, se o Barbieri ganhar um jogo, a gente vai mantendo, né? Vai mantendo. Mas o Barbieri só perdia e seguraram. Agora parece que vão empurrar com a barriga a situação aí do William Batista, o que é uma grande pena até para o William Batista, que é um treinador promissor, que na base do Vasco faz um excelente trabalho, está invicto na base do Vasco. A primeira derrota dele como treinador foi treinando esse time profissional aí que não tem condições de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí, se você efetiva um profissional desse, ele já vai entrar com uma antipatia do torcedor, que não vai comprar o barulho dele, né? Porque o torcedor espera um novo treinador. E aí, a tragédia que já está anunciada vai ficando cada vez mais anunciada, né? Enfim, sobre o treinador, é isso, né? Até o momento a gente não tem informação de nada. Eles estão lá, estão pesquisando, estão mapeando o mercado e nada. Tiveram pouco tempo, né? O Barbieri foi demitido, tem só 2 semaninhas. Tiveram pouco tempo para buscar um treinador. Enfim, é muita incompetência. Meu Deus. Vamos falar aqui de chance de rebaixamento, né? O site Chance do Gol publicou ali as possibilidades do Vasco na disputa por título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento. Nesse momento, o Vasco tem quase 0% de chance de título, quase 0% de chance de Libertadores, 2,3% de chance de Sul-Americana e 69,6% de chance de rebaixamento. O Vasco que tem a sua pior campanha na história dos pontos corridos, né? Tá aparecendo aí na sua tela um comparativo. A campanha do Vasco é semelhante àquela campanha de 2015, onde o Vasco foi ridículo no primeiro turno, no segundo turno, com a chegada do Nenê e mais alguns reforços, tentou se recuperar, fez campanha ali de time que briga pelo título, mas não foi o suficiente para salvar. Esse ano eu não consigo nem ver o Vasco brigando até o final. É importante deixar claro aqui também, o Vasco não está brigando contra o rebaixamento, porque o Vasco não briga. O Vasco está só aceitando o rebaixamento, tá deixando o rebaixamento chegar e está se afundando cada vez mais.
O Vasco não está brigando contra o rebaixamento. Quando você ver alguém falando, o Vasco está brigando contra o rebaixamento de novo, você fala, pô, meu amigo, eu queria muito que o Vasco estivesse brigando contra o rebaixamento. Porque não está brigando, está só aceitando. O rebaixamento está chegando, o Vasco está abraçando. Não tem briga nenhuma contra o rebaixamento por conta da incompetência de quem gere o futebol do Vasco da Gama. Bom, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o Lédio Carmona falando também sobre esse momento do Vasco, mas antes vou atualizar aqui duas informações sobre os jogadores aí ventilados no Vasco, né? A primeira informação aqui do Globoesporte.com, que é sobre Bruno Praxedes, né? O meia Bruno Praxedes, do Red Bull Bragantino, ainda pode chegar no Vasco por empréstimo. Tem conversas em andamento e o Vasco trata essa negociação com cautela. É um jogador que pode atuar como meia ou como volante. Essa informação foi dada inicialmente pelo Vene Casagrande. O Vene Casagrande chegou a dizer que estava bem próximo, né, de fechar com o Vasco, mas a negociação deu uma esfriada. Agora o Globoesporte.com traz a informação de que o Praxedes ainda tem negociações com o Vasco, mas é uma negociação que é tratada ali com cautela por ambas as partes. Uma outra informação, essa dada pela Itatiaia e também pela CNN, é que o Vasco oficializou uma proposta de compra pelo meia Rodrigo Zalazar. A proposta seria ali de 3 milhões de euros e o Vasco está aguardando uma resposta do Schalke 04. A matéria diz o seguinte, que a ideia do Vasco é adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador e assinar um contrato longo, né, com o atleta. A oferta inicial do Vasco por 60% foi cerca de 3 milhões de euros, que dá mais ou menos 15 milhões de reais na cotação atual. O Vasco ofereceu esses valores em duas parcelas a serem pagas. A primeira, quando o jogador assinar o contrato, e a outra no final de 2023. A ideia do Vasco é assinar com o Zalazar até o final de 2027, com vencimentos aumentando ali gradativamente, de acordo com metas. Os agentes do jogador se interessaram pela proposta, mas o fato do Vasco estar jogando apenas a Série A do Campeonato Brasileiro e estar nesse momento afundado na zona de rebaixamento pode pesar contra, porque o Zalazar já foi rebaixado lá na Alemanha com o Schalke 04. O jogador não quer um outro rebaixamento na temporada, né? Dessa vez pelo Vasco. Ainda de acordo aqui com a CNN e também da Rádio Itatiaia, o perfil do jogador Zalazar foi prontamente aprovado pela empresa 777, investidora do Vasco, uma vez que é um jogador com lastro, evolução e também com potencial de revenda. Ele tem aí 23 anos de idade. Então, Zalazar tem proposta do Vasco em suas mãos, segundo a informação da Itatiaia/CNN, que é o mesmo grupo ali de comunicação. Para encerrar esse vídeo aqui, vou colocar Lédio Carmona desabafando sobre a partida de ontem e desabafando sobre a situação do Vasco, e eu concordo plenamente com ele. Um amasso, cara. O Botafogo foi melhor no primeiro ou último minuto, coletivamente. Na parte individual, todo mundo jogando bem, jogando muito bem. Tiquinho, monstruoso. O Luiz Henrique, que vai falar com a gente daqui a pouco, fazendo esse gol, passando por cima do Puma, quando ele bem entendesse. O Eduardo jogando muito, Tietê. Coletivamente, Botafogo bem. O Botafogo parece que já o Luiz Castro saiu há 2 meses e a vida continua tranquilamente, porque o Botafogo ele tem um trabalho, ele tem uma concepção, uma metodologia. Em 2 horas depois da saída do Luiz Carlos já tinha sido resolvido quem ia ocupar o cargo, pelo menos interinamente. Pegou o Caçapa, que conhece bem as ideias do John Textor, que conhece futebol, conhece o Botafogo. Contra um Vasco, Rizé, que o Vasco hoje não tem nada. O Vasco não tem time, o Vasco não tem técnico, o Vasco não tem torcida no estádio, o Vasco não pode usar o seu estádio. O Vasco hoje é um clube completamente à deriva. E o resultado foi absolutamente normal. Esse gol aí, para mim, é a cara simbólico, do jogo, né? Simbólico. É um atropelo do Carlos Alberto em cima do Puma, que fica passivo na jogada, o jogador do Botafogo atropela o Puma e faz o gol, enquanto o Puma fica sentado reclamando, como sempre, da arbitragem, pedindo uma falta que não existiu. Isso aí é imposição. O Botafogo teve imposição o jogo inteiro. Foi uma das maiores atropeladas em clássico que eu vi nos últimos anos, a vitória do Botafogo contra o Vasco. Por sinal, só um registro histórico, o Vasco normalmente tem mais de 50 vitórias na história do que o Botafogo, mas no século XXI, o Botafogo ganhou mais do que o Vasco. Isso explica muito. Né? O Vasco nunca ficou atrás. Os confrontos diretos. Nunca ficou atrás do Vasco. O Botafogo, desde o ano 2000, venceu mais do que o Vasco. Porque o Vasco, desde o ano 2000, só faz besteira. Então tá aí. Esse foi o Lédio Carmona e ele resumiu bem quando ele fala que o Vasco, nesse momento,
não tem um time, não tem torcida no estádio, não tem nada. O Vasco nesse momento não tem nada. Complicado. Um abraço, saudações, até a próxima.